Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ajuda aqui. Queridos, abra vossas Bíblias no livro de Cantares de Salomão. Livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo 1. Glória a Deus. Cantares de Salomão, capítulo 1. Nós vamos fazer uso do versículo de número 6, Cantares, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Vamos repetir esse versículo, irmãos, toda a igreja, amém? Você que está ouvindo a minha voz, Cantares 1:6, vamos repetir todos juntos, 1, 2, 3. Não olheis Meus irmãos, nós temos aqui a palavra de Deus para mais um culto de ceia. Glória a Deus. E Deus, Ele tem gerado algo no nosso coração. E interessante, queridos, que nós começamos a olhar para a palavra. O livro de Cantares de Salomão é um livro que se fala de um relacionamento entre Salomão e uma mulher por nome de Sulamita. É um livro que tem sido alvo de debates, de críticas e polêmicas também, porque é um livro que fala também do matrimônio, mas também fala de Israel e Deus, e também fala da igreja e de Cristo. Nesse contexto, nós observamos que a esposa, a noiva, ela recebe aqui a visita do rei Salomão. Salomão, ele está desprovido das suas vestes reais, e ele se apresenta nesse texto como pastor, atrás da sua noiva em um campo, como uma camponesa. Interessante ela se expressando e falando sobre alguma coisa que aconteceu com ela no decorrer dos dias, ela dizendo ao seu amado para que ele não viesse se importar
não viesse reparar, porque ela estava morena, porque diz que o sol tinha resplandecido sobre ela, uma expressão de que parece que ela estava trabalhando no sol, trabalhando ao ar livre, e me parece que a sua pele foi afetada, mas isso não roubava a sua essência de uma pessoa que era amada do seu esposo. Então ela, um pouco constrangida, ela disse: não olheis por eu estar, em outras palavras, com a pele ressecada, mas é pelo fato de eu estar trabalhando no sol quente. Isso os irmãos sabem que acontece. Nós temos trabalhos missionários no Nordeste, e tem muitos irmãos que trabalham na roça, e pelo fato de estar exposto ao sol, às vezes a pele é um pouco danificada, quando não se há um cuidado de proteção. Essa mulher está dizendo isso: não olheis para esta questão. Mas o motivo que eu estou assim, com a pele danificada, é porque os filhos de minha mãe, os meus irmãos, eles se indignaram contra mim, e eles me pegaram e me colocaram como guarda de vinhas. Observe o texto, que está no plural. Então, os seus irmãos, indignados com ela, não sei se houve ali uma questão de ciúmes, pelo fato dela ter sido escolhida pelo rei, eles pegaram esta moça e colocaram ela para trabalhar como guarda de vinhas, diante de um sol escaldante daquela região, e ela foi obrigada a fazer isso, a trabalhar assim. Agora, o que me chama a atenção é que ela está trabalhando na vinha. Queridos, o que é uma vinha? Os irmãos me ouvem, diga amém, irmãos? Amém. A vinha, queridos, ela é um conjunto de videiras. O que é uma videira? Uma videira é uma plantação do que, irmãos? De uvas. Está muito fraco. Uma videira é um pé do que, irmãos? De uvas. Então, vinha é um conjunto de videiras, que é diferente de vinhedo. Vinhedo é um conjunto de vinhas, e vinhas é um conjunto de videiras, e videiras é esse ramo que produz uvas. E ela estava trabalhando em uma vinha. A palavra vinha, que vem do grego ampelon, ela estava trabalhando nas vinhas que não pertencia a ela, e cuidando dessas vinhas. Quando nós olhamos para a expressão vinha na Bíblia, essa expressão tem inúmeros significados. Eu quero passar algum aos irmãos, para que vocês possam entender o que Deus tem para nós essa noite. Vinha, queridos, ela significa primeiramente a nação de Israel. A nação de Israel, existem textos que quando se fala de vinha, está se referindo à nação de Israel. Vinha também significa reino de Deus. Vinha também significa nações. Vinha também significa família. O próprio Jesus, ele se identificou com a vinha, quando ele diz lá em João, capítulo 15, versículo 1, ele diz o quê? Eu sou o quê, irmãos? A videira verdadeira. Ele se identifica assim,
pela questão da falsificação que havia naquela época já de vinhas, aonde as pessoas elas se voltavam a outras religiões, e Jesus está se identificando: eu sou a verdadeira videira. Amém? Então ele se coloca também nessa posição de vinha. Mas existe um significado de vinha que me chama muita atenção. Vinha também significa a minha vida espiritual. Vinha é o meu chamado, o meu relacionamento com Deus. Então vinha significa também a minha vida espiritual. Vamos repetir isso, diga assim: vinha significa a minha vida espiritual, o meu relacionamento com o dono da vinha. Como vai a sua vinha? Como vai a sua vinha? A vinha, queridos, ela precisa ser uma vinha viva, frutífera. É interessante olharmos para a Bíblia e encontrarmos um texto que nos chama a atenção, que é no Salmos de número 128, quando o salmista ele está falando sobre as bênçãos de um homem que teme a Deus, quais são os seus resultados de uma vida temente ao Senhor. E uma das coisas que nos chama a atenção é que ele diz que a esposa, a tua mulher, será como uma videira frutífera aos lados da casa. Observe que ele está comparando alguém que plantou videiras aos lados da casa, e toda vez que ele sai para fora da casa, na porta da casa, ele depara com essa situação de olhar para as vinhas ou para as videiras sendo frutífera, produzindo, sendo fecunda. E isso nos remete à nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual precisa ser uma vida fecunda, e para produzir precisa ter intimidade e relacionamento. Quem pegou isso, gente? Precisa ter relacionamento para frutificar. Agora, interessante, porque o vinhateiro, que é aquele que cuida da vinha, diferente do viticultor. O viticultor é aquele que cuida do vinho, mas o vinhateiro cuida da vinha. O vinhateiro, ele tem um profundo relacionamento com a vinha. Ele cultiva a vinha, ele poda quando se faz necessário tirar as folhas secas, porque quando o vinhateiro ele poda, ele não está podando para ferir e matar, ele está podando para produzir e dar mais vida. Ele planta, ele rega, ele tira também aquelas que não estão produzindo, ele cuida, ele aduba. Então a vinha, ela é um território de profundo relacionamento entre o vinhateiro e ali as videiras, porque o vinhateiro, ele é alguém que cultiva a vinha, mas a vinha tem um dono. Lembre-se que a vinha tem um dono, o vinhateiro é aquele que cuida da vinha, mas a vinha tem um dono que, vez ou outra, o dono vem para avaliar a vinha, para ver como é que está a vinha, e para fazer acertos também sobre a vinha. Queridos, é interessante olharmos para essa palavra quando estamos aqui frisando sobre a questão da vinha, porque as vinhas, que são um conjunto de videiras, que são pés de uvas, né, elas estão estabelecidas de uma forma, quando se organiza uma vinha bem preparada, uma vinha fortificada, ela tem alguns requisitos que eu quero mostrar a vocês, se vocês puderem abrir as vossas Bíblias, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, observe comigo, quando o profeta está profetizando sobre a nação de Israel, utilizando a expressão vinha,
mas o que me chama a atenção é os elementos que tinha na vinha, e eu quero mostrar a vocês nesse texto de Isaías capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Veja que o lugar que ele planta a vinha não é em qualquer terra. Precisa ser no que, irmãos? Em um outeiro fértil. Amém? Se ele plantou uma vinha, ele plantou em um outeiro fértil. Agora veja os elementos que me chamam a atenção, no versículo 2. Primeiro diz, e a cercou. A vinha, ela tem cerca. A vinha tem o que, irmãos? Cerca. Depois diz que limpou das pedras. Veja, para plantar a vinha, precisa realizar o que? Uma limpeza. Ele não vai plantar uma vinha onde há lixo. Primeiro ele remove, tira as pedras, tira tudo que não presta, os entulhos, e depois ele planta. E aí ele plantou de excelentes vindes, videiras. Edificou no meio dela o que, irmãos? Uma torre. Vamos repetir, diz assim, edificou no meio da vinha uma torre. Mas para que uma torre? Para que colocar uma torre no meio da vinha, gente? Mas ele edificou, nós vamos descobrir isso, porque ele colocou uma torre. Também construiu nela um lagar. Ele fez o que, irmãos? Construiu? E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Aqui está se referindo a Israel, que Israel, ele vivia em pecado, e aí ele não produzia frutos bons, ele produzia uvas bravas. Mas, vamos voltar aqui ao texto. Diz que esse dono da vinha, esse senhor da vinha, ele colocou cerca, ele limpou, ele pegou as melhores sementes excelentes, porque existem vários tipos de videiras, de uvas. Ele edificou no meio dela uma torre. A torre, amados, ela servia para guardar a vinha. Fora a cerca, tinha a torre. Na torre tinha o sentinela, ou aquele que nós chamamos de guarda de vinha, aquele que vigiava a vinha, guardava a vinha. Era a função que a noiva, aonde nós lemos o texto, estava exercendo. Os irmãos dela colocaram ela como quê? Como guarda das vinhas. Ela tinha que ser a guardiã das vinhas. Então, para isso, uma vinha bem preparada, elaborada, uma vinha top, das tops na época, eles construíam uma torre. E a torre não era na ponta, não era no canto. A torre era onde? No meio da vinha. Para quê? Para que tivesse uma visão geral da vinha. Quem me ouve diz amém, irmãos. Então, a guarda da vinha, o guardião da vinha ficava na torre. E na torre, ele conseguia dar aquele giro assim, sabe? De 360 graus. Ele virava assim e ele observava toda a vinha, se estava tudo em ordem, se estava tudo organizado, se estava tudo da forma que o vinhateiro trabalhou o dia todo, foi-se embora, e agora entra outra função, que é a função do guarda, do vigia, do sentinela, que tinha que ficar guardando a vinha por intermédio da torre que estava no meio da vinha. Vocês vieram para o culto hoje? Então, essa era a função. E aí, quando o dono da vinha era um homem visionário, trabalhava com isso, tinha experiência com vinha, ele logo já construía também ali na vinha, ou próximo da vinha, ele construía o quê? O lagar. E o que é o lagar? O lagar, querido, é uma espécie de tanque grande. Geralmente era cavado numa rocha, cavava-se, quebrava-se na rocha no meio.
ali no meio, fazia aquele espaço, um pouco a fundo, como fosse uma bacia, e ali vários homens com os pés descalços, eles pisavam as uvas, para extrair delas o suco, e do suco se fazia o vinho, porque o suco vem antes do vinho. Então, com o extrato da uva se fabricava o vinho. Para isso, ele estava ali, aqueles homens, eles pisavam, eles trabalhavam no lagar, pisando nas uvas. Ali era a função dos homens, que também tinha essa finalidade de trabalhar no lagar. Amém? O que sobrava ali das uvas, o que sobrava, voltava para a vinha como adubo. Então, se sobrava ali alguns resquícios das uvas, sementes, tudo, voltava novamente para a vinha, colocava nas videiras, e aquilo se tornava um adubo, e dava uma vitamina, uma vitalidade tremenda para as videiras novamente, amados. Glória. Então, essa era a finalidade. Por isso que nós falamos da ceia, e a ceia, nós utilizamos 2 elementos na ceia. Quais são os elementos? Pão e suco. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo aonde? Mas lagar é lugar de pisar. Mas Gideão estava fazendo o quê? Malhando trigo no... Eu não vou explicar isso, mas eu só quero mostrar os elementos. Porque trigo é da onde vem o pão, e uva é da onde vem o vinho. E Cristo simboliza tanto o trigo como a uva. Porque ele disse: eu sou o pão. E ele, para se tornar pão, ele tem que ser triturado primeiro, para virar trigo. Mas disse: eu sou o suco, eu sou o sangue. E também ele foi triturado, crucificado, e aonde ele derramou sangue. Amém, irmãos? Mas alguém parece que sentiu sede ainda. Aí quando furaram ele do lado, saiu sangue, mas saiu água, que representa o Espírito Santo, a água, gente. Então você vai ter trigo, você vai ter a uva, e você ainda vai ter água. Só de lambuza você vai ter água, só de bônus você vai ter água também. Agora, vamos voltar aqui ao texto, queridos, que eu estou impactado com esse texto. Porque, amados, a vinha, ela tinha esses elementos, e a vinha, queridos, era uma empresa daquela época, daquele tempo, como é até hoje. Inclusive, nós tivemos grandes prejuízos agora no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um lugar que tem muitas vinhas, videiras, que fabricam sucos. Se você notar, você que toma suco de uva, vá no mercado, e você vai notar que o preço aumentou mais ainda. Quem teve essa percepção de um aumento de preço? Por causa que muitas vinhas foram danificadas agora com a chuva. A vinha, queridos, ela servia de sustento para a família. Era como o pão de cada dia. Aquela pessoa que tinha uma vinha, ali era o sustento. Era onde a pessoa ganhava o seu dinheiro, porque fornecia os elementos, fornecia ali o produto, que era a uva. E com o extrato da uva, dava para fazer inúmeras coisas. Dava para fazer pasta, geleia, cosmético, o principal que era o vinho, por causa da cultura judaica sobre a questão do vinho, e muitas outras coisas. Então era vendida ali aquele elemento, e aonde havia todo o seu lucro, e o dono da vinha se mantinha com essas questões. O próprio Salomão, ele tinha vinha. Salomão tinha algumas vinhas, mas Salomão, ele era um homem de uma mente muito aberta, ele era empreendedor, e ele arrendou, ele alugou as vinhas dele, e ali, aqueles homens que alugaram as suas vinhas, pagava Salomão. Em Cantares capítulo 8, versículo 11, diz: teve Salomão uma vinha na região de Baal-Ramon, e ele entregou essa vinha a uns guardas, e cada um trazia ali seu fruto, 1000 peças de prata. Então Salomão, ele só ia pegar ali o arrendamento, ele arrendava as terras, e ele ganhava dinheiro com essas
vinhas. Quem me ouve, diga amém, irmãos. Agora veja bem, amados, nós lemos um texto que essa moça, ela não guardou a vinha dela, porque ela estava ocupada guardando as vinhas dos filhos de sua própria mãe. Estou dizendo aqui seus irmãos, mas a forma que se expressou aqui o texto. E ela não guardou a vinha que pertencia a ela. E eu lendo o texto, eu descobri aqui 4 tipos de vinhas que me chamou a atenção. A primeira foi essa vinha, porque ela disse: a vinha que me pertence, eu não guardei. Então, o primeiro tipo de vinha aqui que nós devemos notar, frisar nessa noite aos irmãos, primeiro, a vinha abandonada. A vinha abandonada, não porque ela era relaxada, não porque ela queria abandonar. Houve ali uma forçação dos seus irmãos para que ela fizesse outras coisas, e nisso que ela se ocupou com outras coisas, ela não guardou, não cuidou da sua própria vinha. Ela tinha uma vinha, ela tinha uma posição, ela tinha um lugar, ela tinha um território, mas ela cuidou de outras vinhas e não cuidou da sua própria vinha. Meu Deus. Não cuidou da sua própria vinha. E isso é perigoso, por quê? Porque a vinha, como eu disse, se tem cerca, lá existe uma expressão lá em Isaías capítulo 5, chamado, Deus dizendo assim: eu vou remover a sua sebe. Sebe no hebraico significa cerca. Vou remover a sua cerca. Deus falando para Israel, porque Israel se relaxou-se e não produziu uvas doces, mas uvas amargas e bravas. Mas essa moça, ela se preocupou, ela disse: eu tenho uma vinha, mas a vinha que me pertence, eu não guardei. E se não guardou, irmãos, com certeza houve invasores. E a vinha, ela tem inimigos que lutam contra a vinha. E alguns inimigos, se nós podemos aqui expor aos irmãos, são pragas, ladrões. Haviam muitos ladrões que roubavam ali videiras, com uvas, levavam embora homens viajantes que passavam em estradas, e se eles viam ali alguma vinha sem cerca, sem torre, sem guarda, eles aproveitavam para fazer aquele arrastão e levava-se embora, irmãos. Eu estou me lembrando aqui, estou me lembrando de algo que aconteceu em uma das nossas viagens missionárias. Nós estávamos na região da Bahia e estávamos passando numa estrada de barro no meio do sertão, e tinha uns irmãos comigo. Os irmãos: pastor, para o carro aqui para a gente pegar ali uns coquinhos. Eram uns coquinhos pequenos num pé de árvore. Eu falei: eu vou ficar dentro do carro. Ele falou: mas o senhor está com medo? Eu falei: não, eu não vou ficar aqui dentro do carro, eu não vou ir não. Mas por quê? Porque tinha que pular uma cerca, gente. Eu falei: eu não vou pular cerca porque isso é invasão. Não, pastor, mas aqui, quem é que está aqui? Aqui não tem ninguém aqui. Aí eles foram, irmão, quando eles foram, apareceu do nada lá um boi, uma vaca, que correu atrás deles, saíram correndo. E eu lá dentro do carro: abre a porta, pastor, abre a porta. Eu falei: eu disse que eu ia ficar dentro do carro, porque eu estou na torre da vigia. Então, quando se não tem ali com cerca, você já vê que tem alguém que entra ali e pega. Imagine sem cerca. Então, entrou ali, com certeza entrou na vinha dessa moça alguns intrusos. É por isso que o texto de Cantares, capítulo 2, o versículo 15, a expressão diz, o texto diz: apanha-me as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então veja que a raposa, chacal, eram inimigos da vinha. Então, se não tem ali ninguém guardando, haverá invasores que vão entrar e promover ali, irmãos, a ruína, devastar toda a vinha, que houve ali um sacrifício, um investimento, uma construção, do dono da vinha, porque foi o dono da vinha que mandou investir, que plantou, e ele colocou ali alguém para guardar
fora o vinhateiro que ele paga para vir cuidar da vinha, para vir regar, para vir adubar. E alguém precisa somente estar na posição de guardar a vinha. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela não guardou a vinha que pertencia a ela, porque ela estava ocupada com outras vinhas. Guardou as vinhas dos irmãos, mas não guardou a sua própria vinha. Cuidou de alguém, mas não se autocuidou. Orou por alguém, mas não orou para si mesma. Se esforçou para ajudar alguém, mas não se autoajudou. Se queimou lá no sol, na prova, pela vinha de alguém, mas a sua vinha ficou abandonada, esquecida, afastada. Aí quem olhasse assim, mas cadê essa vinha? Uma vinha que outra hora tinha vida, tinha vitalidade, uma vinha que tinha preço, mas com o tempo ficou aí largada, porque não adianta o vinhateiro vir de dia, adubar, cuidar, porque à noite os invasores vêm, eles aproveitam que não tem ninguém, e eles vêm devastando tudo. As raposas vêm, as grandes e as pequenas também. Ela vai passando, rebentando tudo, quebrando videiras, destruindo os cachos de uvas e fazendo uma devastidão total, irmãos. Vai acabando com tudo. Por quê? Porque tem alguém cuidando de vinha de outras pessoas, mas a sua vinha está abandonada. O que é para você guardar está desprotegido. E aí alguém acha que está fazendo uma coisa boa. Não, pastor, eu estou trabalhando na obra, eu estou ocupado com a obra, eu estou visitando, eu estou pregando, eu estou aí produzindo no reino. Enquanto você está guardando a vinha de alguém, o diabo está lá destruindo a tua casa, destruindo a tua espiritualidade, destruindo o teu tempo secreto, o teu lugar secreto com Deus, porque você não tem mais tempo, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, é toda hora atendendo alguém no celular, é toda hora envolvido com vários grupos, e não tem tempo mais para você. A sua vinha está lá, está exposta, porque você saiu da sua torre, você saiu da sua posição, e agora guarda uma vinha aqui, guarda outra vinha ali, e é de noite guardando vinha, e é de manhã guardando vinha, e está se sentindo, não, eu estou trabalhando, está trabalhando na vinha dos outros, mas tua vinha está arrebentada, está trabalhando na vinha dos outros, mas tua vinha está quebrada, as raposas estão invadindo, mas quando Salomão chegou no território, logo ele disse: apanha minhas raposas e as raposinhas, porque estão fazendo mal às vinhas. E ele diz que as vinhas estão em flor, as vinhas estão prosperando, mas se entrou inimigo, irmãos, é porque faltou guarda, é porque faltou vigilância, é porque alguém abandonou. Deus nessa noite, Ele está nos orientando nesse lugar. Volte para a tua vinha. Para de abraçar causas que não é para você abraçar. Para de entrar em guerras que Deus não te chamou. Para de ficar envolvido com vinhas que não produz, só produz uvas bravas há anos. Ah, pastor, mas eu tenho amizade, é minha amiga, eu gosto dela, eu gosto dele. Enquanto isso, as raposas estão acabando com a tua família, está acabando com o teu casamento, está acabando com a tua saúde física, está acabando com a tua saúde emocional, está acabando com teus filhos, está acabando com o teu ministério, e tu está aí trabalhando, falando, mas está seca, está seco, está
vazio, está cansado, não consegue mais ter intimidade com o céu, porque a tua vinha está abandonada, a tua vinha está esquecida. Outra hora você gastava tempo na vinha, outra hora você passava horas orando, horas jejuando, horas lendo, tinha o seu tempo com Deus, não era tão exposto. Hoje está exposto demais. Tem gente que está com a vida quebrada, mas irmão fica se aparecendo, se expressando que está tudo bem, aí posta nas redes, estou bem, coloca o sorriso lá, Colgate, estou bem, mas Deus está vendo que a tua vida está toda arrebentada, rapaz, a tua vida está toda quebrada, porque você decidiu guardar a vinha de alguém, mas a tua vinha está abandonada. Mas nessa noite a voz de Deus está bradando nesse lugar: volte! Como está a tua vinha? Como está a tua vinha? Pega na mão de alguém e fala: como é que está a tua vinha? Mas a minha vinha, pastor, ninguém me vê. Na minha vinha parece que eu estou esquecido. Na minha vinha parece que eu estou isolado. Na minha vinha, pastor, parece que eu não sou útil. Mas quem te colocou por guardas de muitas vinhas? Deus te deu uma vinha. E você não está dando conta da sua vinha. E quer cuidar da vinha dos outros? Você não percebe que tem alguém te sugando? Você não percebe que tem alguém extraindo as tuas energias? E o que é para fazer quando é necessário, você não tem mais força? Quando é para você pelejar pela tua vinha, você já está dormindo cansado, porque você pelejou o dia inteiro pela vinha dos outros. Deus te colocou para guardar a tua vinha, mas a tua vinha está abandonada. Teus livros estão empoeirados, o teu lugar secreto está lá abandonado, a tua intimidade com Deus foi quebrada, o teu relacionamento com Deus foi quebrado. Você está vivendo de trabalho, não de relacionamento. Está se movimentando em trabalho e não em relacionamento. É por isso que muitas das vezes você entra em lugares, você não consegue ter uma palavra profética. Por isso que você entra em lares, famílias, e não há mudança, não há transformação. Por quê? Porque a obra precisa começar em ti novamente. Você vai precisar voltar para a tua vinha e guardar a tua vinha. E se eu fosse você, aproveitava esse culto para dar uma olhada como é que está a tua vinha. Dá uma olhada se tem torre ainda nela. Ou se o vento soprou e a torre caiu. Dá uma olhada se tem cerca. Com o passar do tempo, talvez a chuva, o sol derrubou aí a cerca. Dá uma olhada. Dá uma olhada no lagar. Quanto tempo ninguém pisa uva nesse lagar. Está seco, talvez só tem sementes ali queimadas. Porque tudo está abandonado. Tudo está isolado, tudo está afastado. Porque não tem mais ninguém ali guardando. Não tem ninguém ali vigiando. Já entraram, já fizeram estrago, já fizeram a festa, já levaram tudo. Glória. E sabe qual é o problema? O problema é que o Senhor da vinha vem aí. O problema é que o Senhor da vinha vem aí. Para avaliar como está a vinha. E se ele vier hoje, o que ele vai encontrar? Resta alguma coisa na vinha? Tem alguma coisa na vinha? Sobrou alguma coisa? Você dormia bem.
Sua cabeça não doía tanto como dói hoje. Tu vive cansado, cansada, porque está carregando um monte de vinhas nas costas e não está guardando a tua vinha. Meu Deus. Eu encontro a segunda vinha. Em Lucas capítulo 13, versículo 6. Diz que um dia, o dono da vinha, um homem, ele foi na sua vinha. E quando ele chegou na sua vinha, tinha lá na vinha uma figueira. Mas vinha é plantação do que, igreja? É plantação do que? De uva. Mas quando o dono da vinha chegou, tinha uma figueira lá. Figueira produz o que? Figos. Videira produz uvas. Figueira produz. Quando ele chegou lá, tinha uma figueira no meio da vinha. Ele chamou o vinhateiro e falou assim: olha, eu percebi que tem uma figueira aqui. E o problema é que eu já venho aqui há 3 anos. Eu notei que ela está aqui. Aqui não é o lugar dela, mas ela está aqui. E há 3 anos eu venho aqui. E eu não acho fruto nessa figueira. Eu procuro fruto nela e não encontro fruto nela. Eu acredito que essa figueira, ela está ocupando essa terra aqui de uma forma inútil. É melhor você cortar essa figueira daqui e plantar uma videira, porque ela está ocupando o lugar de alguém. Então tira ela daqui. Porque quando ele remete aqui 3 anos, está falando do ministério de Jesus. É lógico que, como eu disse aos irmãos, muitos textos se referem a Israel e a Deus. E aqui está se falando 3 anos, quer dizer, 3 anos de ministério, que está tendo cura, libertação. Mas ainda os judeus não estão acreditando na manifestação do Cristo encarnado. E aí ele usa essa expressão, essa parábola da figueira estéril. Mas, dentre esse assunto, essa conversa, entra o vinhateiro. E o vinhateiro fala assim: Senhor, vamos dar mais uma oportunidade. Eu vou tentar aqui fazer alguma coisa. Eu vou aqui adubar, eu vou afofar a terra, eu vou escavar. Quem sabe ela vai dar fruto. Aí quando o Senhor vier novamente, se ela não tiver fruto, o Senhor corta. Mas se tiver, o Senhor deixa ela aqui no meio da vinha. Segundo tipo de vinha, vinha desalinhada. Repita comigo, diga: vinha desalinhada. Essa vinha não estava alinhada com o padrão de vinha. O padrão de vinha, planta-se o quê? Videiras. Padrão de vinha é plantação de videiras. Mas essa vinha tinha uma figueira. Meu irmão, não adianta você querer trazer figueira para a sua vinha. Se Deus já te deu uma visão, se Deus já te deu um padrão, aí você quer inventar assunto, trazer assunto. Não, eu vou trazer uma figueira para a minha vinha, pastor. Por quê? Porque está todo mundo aí agora, pastor, com a doutrina da figueira. Então eu vou trazer para a minha vinha. Porque se eu trouxer a figueira para a minha vinha, vai ter um fruto diferente. Eu vou ficar com uma vinha diferenciada das outras. Eu vou ficar com uma vinha mais atualizada. Uma vinha mais moderna, e as pessoas vão ter uma outra visão da minha vinha. A minha vinha vai ser diferente, porque eu sou uma vinha diferenciada. Mas calma aí, a vinha do vizinho ali, ela está alinhada no padrão. A outra vinha ali também, lá não tem oliveira, lá não tem figueira, não tem bananeira, laranjeira, não, só tem videira. A outra ali também é um padrão. É um padrão, o arado passa, e está tudo bonito, está tudo organizado, tudo bem organizado.
mas alguém quer fazer diferente. Alguém quer ser o diferentão. Aí traz uma figueira. Eu vou trazer a figueira. Irmão, figueira, nem as folhas que foi feito para ser roupa lá atrás, em Gênesis capítulo 3, nem as folhas da figueira para ser roupa, Deus aprovou. Piorou o pé de figueira na via, gente. Quando o homem pecou, ele fez ali os aventais com as folhas de figueira. Deus, não tira esse negócio aí, eu vou fazer uma roupa de veste de animais para você, de pele de animais. Aí alguém quer trazer a figueira para a sua vinha. Não, pastor, agora a moda é a teologia coach, vou trazer para a minha vinha. Agora a moda, pastor, é que agora nós somos a igreja moderninha. Então eu vou trazer aqui, pastor, agora eu sou church, eu vou trazer aqui a minha cultura e tal. Irmão, talvez lá dá certo, mas Deus já estabeleceu um padrão de vinha para você. Não, porque agora, pastor, agora eu não quero mais saber desse negócio de mistério, de barulho. Para que esse negócio de pentecostal? Não, tá virando piada nas redes, pastor. Agora não, agora eu vou ficar mais tranquilo. Agora eu só vou ler as obras de João Calvino. Maravilha, grande teólogo. Agora é só João Calvino, pastor. Eu não quero mais saber desse negócio de barulho, esse negócio de língua estranha, esse negócio de profecia, porque agora eu quero colocar uma figueira aqui, e eu vou comer figo, e vou desfrutar da minha vinha, mas só com a minha figueira, porque eu ouvi um pregador lá, esse pregador, pastor, ele tem uma inteligência fora do normal, nem se compara com os pregadores da Adã. Ah não, esse assim tem livros, ele tem canal no YouTube, e eu fico lá, eu assisto, eu estou aprendendo um monte de coisa, um monte de estudo, e eu estou trazendo, e a oração? Não, que negócio, a oração agora é o meus estudos. E jejum? Que jejum é para quem quer fazer dieta, pastor? Agora é minha figueira. Eu vou colocar minha figueira aqui, está ficando bonita a minha vinha, com a minha figueira. Eu não quero mais saber das videiras. O meu negócio agora é a figueira. É interessante que quando o Senhor da vinha chega lá, ele percebe que aquela figueira não dá fruto. Se ele procurou fruto nela, é porque tinha folha. Porque se tivesse só galhos, de longe já dava para saber, não tem frutos. Porque só tem galho queimado, mas pelo jeito tinha folhas. E aí ele foi lá atrás das folhas, balançou lá, deixa eu ver se tem algum filho. Não tem nada isso aqui, está atrapalhando. Porque, irmãos, quem traz figueira para a sua vinha está achando que está dando fruto, está achando que está arrebentando, está achando que está acima da média, mas tu está quebrado, porque só tem folha, só tem aparência. Aparenta que está bem, demonstra para todo, eu estou bem espiritualmente, está tudo certinho. Eu não preciso de ser pastoreado, porque além dos desigrejados, tem aqueles também que é despastoreado, sabia? Tem esses dois grupos hoje em dia. Não, para quê? Eu faço, é a minha figueira, eu trouxe a minha figueira. Eu não sei de onde você arrumou essa figueira, porque não foi com o Senhor da vinha. Quando o Senhor da vinha olhou para você, ele percebeu que tinha um outeiro, ele percebeu que a terra era fértil, ele disse: vou investir nesse camarada, vou investir nessa moça, vou investir nessa mulher. Essa mulher vai ser profeta, essa mulher vai cantar, o fogo vai cair, esse pregador vai pregar, eu vou rasgar o céu, esse obreiro vai liderar, eu vou usar ele com sabedoria. Agora você vem com essa modinha de figueira, rapaz. É minha figueira, essa figueira seca está atrapalhando a vinha, mas o Senhor da vinha vem aí. O Senhor está cheio de folha de enfeites, mas não tem vida, não tem frutos, porque abandonou a cultura da vinha, abandonou aquelas reuniões de oração, aquelas consagrações, aqueles cultos com aquelas irmãs que tinha joelho ralado, e você se envolvia com elas, com aqueles homens de Deus que você sentava para ouvir, para ser ministrado, mas agora não prega nada para ti. Isso aí não tem nada. Agora a moda é a figueira, a modinha agora é a figueira. Ele vai balançar essa figueira e ele não vai encontrar nada, mas se tiver videira vai permanecer.
Ainda bem que o vinhateiro, ele pleiteia por alguém. Quantas reuniões acontecem entre o senhor da vinha e o vinhateiro que a gente nem fica sabendo? Quantas intervenções do vinhateiro? Porque o Senhor diz, o Senhor da vinha disse, vamos tirar a figueira. O vinhateiro falou, vamos dar mais uma oportunidade. Glória. Quantas coisas o vinhateiro tem feito pela vinha. Quantas oportunidades o Senhor da vinha está dando. Não é por causa do guarda da vinha, não. É porque o vinhateiro está lá. Senhor, eu estou aqui cultivando, eu estou aqui trabalhando, estou tentando convencer esse camarada a voltar ao primeiro amor. Estou tentando convencer essa pessoa a largar o pecado, largar a mentira, largar o adultério, largar a frieza, largar a vida pecaminosa. Dá mais uma oportunidade. Deixa ficar na vinha, Senhor. Eu vou adubar a terra. Eu vou mexer na terra. Eu vou mexer na terra, Senhor. Esse ano eu vou mexer na terra. Já fazem 3 anos que o Senhor vem. Já fazem 3 anos que o Senhor tem observado e nada muda. É só promessa furada. É só balela que vai mudar, que vai se consertar, que vai melhorar. Mas nessa noite o vinhateiro falou, deixa, porque agora eu vou mexer na terra. Eu vou trabalhar na terra. Eu vou quebrar. Eu vou afofar a terra. Eu vou molhar a terra. Se for preciso, eu vou podar. Vou cortar algumas coisas. Vou fazer alguma coisa para que dê frutos. O vinhateiro vai dar uma atenção maior. Alguém está dando fruto, alguém está produzindo, mas tem aqui alguém que eu preciso dar um tratamento, uma atenção maior. Para isso eu tenho que mexer na terra. Pega na mão de alguém e fala, o vinhateiro vai mexer com a terra. Mas diz para ele, mas vai sair fruto daí. Fala para ele. Cadê? Quem veio adorar a Deus? Cadê? Quem veio dar glória? Aproveita que o vinhateiro está te dando uma oportunidade, rapaz. Aproveita que agora entre você e o vinhateiro. O dono da vinha já deu a sentença. O dono da vinha diz, daqui 1 ano eu volto. Aproveita hoje que o vinhateiro vai tratar com a terra. Aproveita hoje. Mexe na terra ali, vinhateiro. Mexe na terra, Senhor. Mexe na terra dura. Mexe nessa terra seca. Mexe na terra seca. Mexe nas raízes. Mexe a linha. Essa vinha está desalinhada. Essa vinha está desalinhada. Alinha essa vinha, vinhateiro.
Essa figueira precisa mudar. E coisa boa quando numa vinha tem vinhateiro e tem guarda. Porque se tem guarda, a figueira vai ser mexida. A figueira não vai ficar morta no meio da vinha, não. Ah, meu irmão, eu sei o que é estar em uma vinha que tem vida. Eu sei o que é participar de culto que tem guarda de vinha e tem vinhateiro. Eu estou me lembrando de um culto, um ciclo de oração. Tinha uma missionária muito humilde, morava na comunidade, e ela estava pregando, 40 minutos pregando largo adultério, confesso adultério, pregando contra o adultério, 40 minutos. Antigamente você ouvia muito essas mensagens. Hoje o povo não gosta de ouvir essas palavras, não. Se o pastor pregar duro assim, eles vão embora. Eles vão para a igreja da figueira. Eles não querem ficar na igreja da vinha. Eles gostam da igreja da figueira, porque lá tem figo, tem energético para eles. Ah, eles vão para lá. Eles não gostam dessa mensagem. Mas eu nasci no meio dessas mensagens. Eu nasci no meio dessas vinhas. A irmã pregando 40 minutos. Ela diz: confessa o pecado. E tinha irmãos crentes ali com a cara amarrada, com a cara fechada. De repente aquela irmã, ela sai da frente da mesa do ciclo de oração, e ela vai até lá atrás, e ela pega um diácono pela mão e diz: rapaz, Deus está falando, confessa o teu pecado. Ele foi na frente e confessou o pecado. Estava traindo a esposa há muito tempo, mas teve que confessar o pecado. Aonde tem guarda de vinha, aonde tem vinhateiro, não vai ficar a figueira do adultério, não vai ficar a figueira da mentira, não vai ficar figueira seca. Se tem vinhateiro aí, se tem guarda de vinha aí, não vai permanecer figueira seca do meu lado, não vai permanecer figueira seca no altar, não vai permanecer figueira seca no meio dos jovens, no meio das irmãs, no meio dos obreiros. Se a figueira seca, o vinhateiro vai mexer. Chacoalha a mão de alguém assim, ó. Chacoalha assim, ó. Chacoalha a mão de alguém assim, ó. Fala: o vinhateiro está mexendo com a vinha. Quero ver se a figueira vai resistir. Vai. Chacoalha a mão de alguém. Fala: o vinhateiro está mexendo. Está mexendo, está mexendo com a vinha. Eu quero ver se figueira torta, figueira em pecado, figueira seca, figueira que não sente nada, figueira que não dá glória, figueira que não gosta de poder, não gosta de... eu quero ver. Tem vinha, tem videira. Olha ali, olha ali, tem videira viva. Cadê as videiras vivas? Cadê as videiras vivas? Cadê as videiras vivas? Não tem espaço para a figueira. O vinhateiro vai alinhar essa vinha. Ele vai te alinhar. Ele te chamou para o fogo. Ele te chamou do jeitinho que você é mesmo. Não quero trazer a cultura da figueira, não. Ele te chamou desse jeito, mas desse jeito, pastor, meio doido, meia doido. É desse jeitinho, é desse jeitinho. Ele vai alinhar essa vinha. Alinhar. Vai alinhar a vinha hoje. Vai alinhar, essa vinha está desalinhada. Essa vinha está desalinhada. Essa vinha é plantação de uva, é plantação de videira. E da uva vem o vinho, e o vinho traz alegria. É o que eu preciso nessa noite, é o vinho da alegria. E aqui tem um tempero diferenciado, aqui tem um sabor da alegria. É a vinha de Deus, é a vinha que Ele plantou. Isso é Adão. Cadê os crentes do glória? Cadê os profetas? Cadê os guardas de vinha? Cadê? Se tem raposa, bota pra correr, crente. Bota pra correr a raposa da frieza. Cadê? Se tem raposinha, bota pra correr. Olha ali, pegou. Olha lá acima, pegou. Bota pra correr. Bota pra correr.
choriminar. Te lavarás. Calaban choriminas. Geminacante plominahai. A vinha não vai ficar abandonada, não. Tem alguém que Deus está levantando para cuidar da vinha. A vinha não vai ficar bagunçada, não. Tem alguém que Deus está ungindo essa noite para cuidar da vinha. Olha ali, é você isso, olha lá, olha lá. Deus está ungindo assim seus pés, Deus está ungindo assim suas mãos. Deus está ungindo, Deus está ungindo, Deus está ungindo. Sai de perto da figueira brava, sai de perto da figueira seca, quer te atrapalhar. Essa figueira seca quer te atrapalhar, mas Deus vai remover assim, ó. Deus vai estobiar. E ele acamando como tu pai. Essa figueira seca quer quebrar o teu relacionamento com Deus. Essa figueira seca quer te enganar no teu sentimento, quer bagunçar a tua vida espiritual, quer bagunçar a tua seleção de amizades. Essa figueira seca quer atrapalhar o teu ministério. Mas não se preocupe não, porque o Senhor da Via já viu ela no meio aí. O Senhor já percebeu que ela está no meio. Tem uma figueira aí, vinhateiro, pega ela. Sua mão para o céu, diga: minha vinha vai voltar a florescer a partir de hoje. Eu vou guardar minha vinha e o vinhateiro vai estar comigo. Terceira vinha. A Bíblia diz que havia um homem por nome de Noé. Noé era um homem que tinha contato com o céu. Noé teve a experiência do dilúvio. Noé foi o maior pastor porque ele ganhou toda a sua família. Feliz o obreiro que a sua maior igreja é sua família. E Noé convenceu sua família, entrou na arca. Houve aquele período do dilúvio. Depois Noé saiu da arca. E quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez quando as águas baixaram, a Bíblia diz que ele levantou a Deus um altar. E aquele altar, irmãos, que ele levantou a Deus, a Bíblia diz que o Senhor recebeu como um cheiro suave. E aí Deus, em comunhão com Noé, em contato com Noé, disse: Noé, eu vou fazer um pacto com a terra agora, Noé. Eu nunca mais eu vou destruir os povos com dilúvio. E como prova do meu pacto, da minha aliança, eu vou colocar um arco. E todas as vezes que vocês ver este arco nas nuvens, você vai lembrar desta palavra. Esse arco transmite uma mensagem: não vou destruir a terra com chuva, com dilúvio. E Noé teve todas essas experiências. Mas depois que Noé teve essas experiências, a Bíblia diz, já no livro de Gênesis, do capítulo 9, do versículo 20 ao 21, diz que Noé plantou uma vinha. E quando ele plantou aquela vinha, gente, porque perceba como é antigo essa expressão vinha, e já vai aparecendo ali, né, na Bíblia, no início da Bíblia, nos princípios das histórias. E Noé
Noé planta aquela vinha com a intenção de sustentar a sua família. Mas a Bíblia diz que de repente Noé, ele se embriagou na sua própria vinha. Noé se corrompeu na sua própria vinha. Ele se embriagou, gente. Isso me remete ao texto lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não embriagueis com vinho que há devassidão, contenda, pecado. Noé fez o oposto, ele se embriagou-se. E ficou tão feio que um dos seus filhos, chamado Cã, quando ele foi até o seu pai estava lá embriagado. E o seu filho viu a sua nudez. Foi tão terrível isso, que Noé, ele se perdeu depois de ter uma grande experiência com Deus. Terceiro tipo de vinha, vinha profanada. Ele profanou a sua própria vinha, porque se embriagou-se. Nós temos vivido esse tempo, gente, que estabelece uma vinha ministerial. Deus levanta alguém tem experiências profundas com Deus. Alguém vê o dilúvio passar, alguém vê o livramento na arca, alguém vê o pacto do arco, alguém tem contato com os céus, mas ao passar do tempo, constitui a sua vinha, e em vez de utilizar para sustento da sua família, para preservar a sua família, se embriaga com a sua própria vinha. Quantos pastores, obreiros, cantores, profetas se embriagaram com a sua própria vinha? Homens que estão por aí pregando, mas estão caídos em pecados, porque se embriagou, porque achou que poderia, irmãos, pegar ali o sustento da vinha para se embriagar. Por isso que a Bíblia diz: sede sóbrio. Sobriedade é diferente de você ser ébrio. Sóbrio é diferente de você ser bêbado. Noé foi ao contrário de tudo aquilo que Deus estabeleceu, de toda experiência que ele teve. Agora ele chegou lá no topo para ser considerado um grande homem, uma referência. Ele se embriaga, ele profana a sua própria vinha. Quantas pessoas começaram bem e terminaram mal? Pessoas que outra hora tinham uma fama de homem de Deus, de mulher de Deus, caíram, pecaram, profanaram o altar, profanaram a igreja, acabaram com a sua vinha chamada família, acabaram com o seu caráter, usaram os dons de Deus para se corromper, usaram os dons de Deus para se embriagar com poder, com fama, status, dinheiro, e se embriagaram, estão por aí embriagados de poder, mas não tem nada de Deus mais. Não tem unção, não tem graça, os demônios não respeitam, nem a sociedade respeita mais. Alguns homens que estão por aí com título de pastores, de profetas de Deus, mas não tem mais respeito, não tem mais graça. Os demônios não respeitam, porque estão embriagados no poder, profanaram a vinha. Abraçaram uma teologia liberal, progressista, profana. Porque a teologia progressista é a pior teologia que existe. É aquela teologia que quer, irmãos, pegar o pecado e dizer que não é mais pecado. Não, esses textos da Bíblia aí estão atrasados, estão antigos. Vamos atualizar a Bíblia. Olha a ideia, gente. Tem pastores pregando que tem que atualizar a Bíblia. Mas a minha Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã cedo. A minha Bíblia é a palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus. Mas alguém está embriagado, alguém quer saber mais do que a Bíblia. Não existe ninguém formado em Bíblia, não existe doutor em Bíblia. O único doutor em Bíblia é o Espírito Santo. Se ele não der a palavra, tu vai falar um monte de coisa que ninguém vai sentir nada, ninguém vai entender nada. A
Você pode tratar aí, irmão, qualquer livro de psicologia, de quântica, de história, de geografia, qualquer outro tipo de livro de autoajuda. É um livro comum, mas quando você abre a Bíblia, é a palavra de Deus. Nela tem vida, nela tem mudança. É um livro espiritual. Mas tem alguém profanando a palavra. Tem alguém embriagado na vinha. Alguém embriagou com poder. Alguém embriagou-se com título de obreiro, de pastor, de pregador. Está embriagado. Interessante que Cã, seu filho, está vendo a nudez. O cara acha que está arrebentando, mas seus filhos estão vendo a nudez. Estão vendo o seu pecado. Vinha profanada. Cuidado com a sua vinha. Cuidado com a sua vinha. Pastores, tomemos cuidado com a vinha. Porque o Senhor da vinha, Ele vem aí. Número 4, para a gente encerrar. Vinha honrada. A Bíblia diz, no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, que havia um homem por nome de Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe. E um dia Acabe, ele estava lá no seu palácio e observou a vinha de Nabote. Deu uma olhada e ele chamou Nabote. Falou: Nabote, eu quero negociar essa vinha tua. Eu quero fazer negócio contigo. Eu te dou até outras vinhas melhores, mas eu quero essa vinha porque eu quero transformar essa vinha numa horta. Olha a ideia do cara, gente. Pegar uma vinha e transformar em horta. Quando Nabote ouviu a proposta, a resposta de Nabote foi essa: guarda-me o Senhor, que eu dê a herança de meus pais. Preste atenção nisso, porque Nabote não falou da vinha, mas falou primeiramente da herança. Porque, irmãos, havia uma promessa de Deus aos hebreus, ao povo de Israel, que eles iriam desfrutar de uma terra que mana leite e mel. E Deus cumpriu com a palavra. Deus deu as terras. Então aquela terra que Nabote estava desfrutando era um pedaço de terra dada pelo próprio Deus, que deu aos seus pais. Como é que eu vou pegar um território que Deus me deu aos meus pais, e eu vou negociar? Isso aqui é território de Deus, não tem como negociar. O que é de Deus não pode virar negócio, gente. Se virou negócio, não é de Deus, é seu. Então Nabote falou: não, eu não vou dar, eu não vou negociar. Porque além de ser herança, tem uma vinha, e eu vou honrar. Vinha honrada. Tem vinha abandonada, tem vinha desalinhada, tem vinha profanada, mas tem vinha honrada. E é interessante, queridos, porque Nabote, ele não abriu mão dos valores e princípios. Ele lutou até a morte. E honra é fazer o que é certo, nem que custe a minha própria vida. Eu vou fazer o que é certo, nem que eu morra. Aí a Bíblia diz que Acabe, ele ficou chateadinho, porque Acabe era um homem frouxo. Acabe, irmãos, era um rei pirracento. Ele foi para casa e fez uma pirraça santa. Ele deitou lá na cama e ficou com um jeito afeminado lá, deitado, todo pirracento. Aí a mulher dele chegou, a Maria Jezabel chegou, a que mandava em tudo. Chegou e falou: o que você está aí, meu amor? O que está acontecendo contigo? E ele todo pirracento, porque tem uns obreiros, crentes meio pirracento, faz as pirracinhas santas. Ai, irmão, é só tua mulher que vai olhar para essas pirracinhas, porque pastor de Deus, ninguém vai olhar para essas pirracinhas tuas. Aí ele estava lá todo pirracento. Ela: o que você está desgostoso aí? Nabote não quer me dar a vinha. Todo
lá, irmão, parecia que aquelas crianças que queriam doce e o pai não deu. Aí a Jezabel, a mandona, a manipuladora, porque aonde tem Acabe, irmãos, aonde tem reinado de Acabe, sempre vai ter uma voz de Jezabel no meio. Aí Jezabel, deixa comigo, deixa que eu vou te dar essa vinha, eu vou te dar essa plantação. Ela pegou, mandou convocar os anciãos, mandou convocar o povo, e ela pegou 2 filhos de Belial, porque Jezabel sempre anda com umas patotas de Belial, sempre tem os seus comparsas para fazer com ela as artimanhas, as tramas. Ela chamou 2 filhos de Belial. Olha, vamos fazer o seguinte: vocês vão dizer lá no meio do povo, dos anciãos, que Nabote desrespeitou a Deus, que Nabote desrespeitou os reis, e ele precisa ser apedrejado. Aí fizeram isso, fizeram uma reunião, chamaram o pobre do Nabote. Nabote foi lá, mas não abriu mão da vinha dele não. Na minha vinha ninguém toca, eu vou fazer o que é certo, eu vou honrar, porque honra é eu morrer por aquilo que é certo. Eu vou até a morte. Tem gente, meu irmão, que ele caminha contigo quando tudo vai bem, quando as portas estão abertas, quando não tem luta, não tem vento, ele está do seu lado. Mas quando o vento sopra, quando o perigo chega, ele corre. Mas Nabote não. Nabote, eu vou até o fim, eu vou enfrentar, porque essa vinha foi investimento, essa vinha é herança dos meus pais, essa vinha tem um preço, tem lágrimas. Alguém atravessou o mar vermelho, alguém passou no deserto, alguém teve experiências. Agora eu vou abrir mão daquilo que foi investido. Não, eu vou até o fim, eu vou até o fim, eu vou honrar minha vinha, eu vou honrar minha vinha, eu vou honrar minha vinha. Eu vou, levante a tua mão e declare isso: eu vou honrar minha vinha. Declare: eu vou honrar minha vinha até o fim. Escute isso, nós já estamos caminhando para o final. Aí começaram a caluniar Nabote. Olha esse homem aí, ele atacou os reis, ele blasfemou contra Deus. Aí os anciões, irmãos, eles ficavam nas portas da cidade. Eles eram como ali uns conselheiros, prefeitos, ficavam ali aconselhando as pessoas, resolvendo problemas. E foram até lá, mas cadê? Tem prova? Aí vem 2 filhos de Belial confirmando uma mentira, uma calúnia. É verdade, esse homem não presta, é isso e aquilo. Vamos apedrejar. Tiraram Nabote da cidade, apedrejaram e mataram. Mas quando matou Nabote, Deus visitou o profeta Elias e disse: vai até o rei Acabe e a Jezabel, porque tem uma sentença de morte para eles. Tem uma palavra de Deus muito séria para a tua vida. Deus vai tratar com aquele que está atacando a tua vinha. Tem alguém querendo destruir a tua vinha. Tem alguém querendo acabar com a tua vinha. E há uma trama nas escondidas, porque Deus está me revelando. Há um laço armado, há uma trama bem escondida, para acabar com a tua vinha. Mas Deus vai tratar. Deus vai chegar primeiro, porque Ele é o Senhor da vinha. E Deus tem apreço por essa vinha. Deus tem propósito por essa vinha. Por isso que você está nesse culto. Houve empecilhos para você não estar aqui hoje. Tu disse: estou com as pernas cansadas, não vou no culto hoje. Mas o vinhateiro pegou nas tuas mãos, tu vais. Tu vai, porque o Senhor da vinha tem um decreto para você. Se coloque de pé, que eu vou encerrar essa palavra com vocês em pé. Você está dizendo: eu só tenho essa vinha, pastor. Do lado da minha vinha tem um palácio de Acabe. Mas o olhar de Deus não está sobre o palácio de Acabe. O
olhar de Deus está sobre a vinha que está do lado do palácio. Ah, Nabote, tu recebeste uma proposta até indecente. Pelo teu não, Deus diz: vou te honrar. Porque tu não aceitaste, eu vou te honrar. Olha, que eu mantei comentis. Olha o que tu tens aqui nessa vinha. Lá no palácio tem ouro, mas não tem minha presença. Lá no palácio tem taças de ouro, mas eu não estou lá. Lá no palácio tem falsos profetas profetizando para Jezabel, mas eu não estou enviando minha palavra lá. Lá no palácio tem festas e dinheiro, mas eu não estou lá. Mas como eu passeio na vinha de Nabote, provissi herementi calachotone varimiate pravati canosoke mete plamonti asaboetia checomotoquita plavia saguetorreu. A pressão está grande, as propostas são inúmeras. Chegou lá no teu direct, no teu Instagram, no Kenetotobawassar. Heromembria foremente profecia. Mas veja essa visão dessa vinha do Cambrio Forest. Veja se te profissatemente ou não. Essa cerca espiritual que ele colocou no Kemondentia. Essa torre de Kelepratitanassai, Herosse de ter provisão de. Esse vinhateiro que te desperta, esse vinhateiro que confronta a tua vida, esse vinhateiro que está te convencendo, de Praviassai, esse vinhateiro que está trazendo vitalidade para a vinha, esse vinhateiro que está mexendo na terra essa noite, consegue camante estar. Prevais Rassi de Heriofor Heriacambo Vessai Remandia Laracoubi de Tarik Nobis Essa vinha precisa ter honra. Essa vinha precisa levantar um estandarte de honra. Não, eu quero profetizar que essa vinha não vai ficar mais desprotegida. Essa vinha não vai ficar desalinhada. Essa vinha não será profanada. Essa vinha vai ter honra, vai ter honra, vai ter honra, vai ter honra, vai ter honra. E só quem o dono da vinha decidiu honrar, ele vai descer com renovo. Ele vai descer com renovo dos guardiões das vinhas. Ele vai descer com renovo nos guardiões da vinha. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Porque está acontecendo algo diferente agora. Está acontecendo algo sobrenatural agora. E só quem o Senhor decidiu honrar. Toca agora, Jesus. Toca agora, Senhor. Toca agora, meu Pai. Toca agora, meu Pai. Toca, olha ali. Toca com renovo ali. Batiza no Espírito Santo ali atrás.
Passa ali, pega ali, Senhor. Pega ali, Senhor. Aonde tiver uma vinha que foi estabelecida pelo Senhor, toca agora, meu Pai. Aonde tiver alguém compromissado com o dono da vinha, enche agora do teu Espírito, Senhor. Enche até transbordar, Jesus. Enche, 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 enche. Toca lá. Tem videira ali, tem videira ali, tem videira com vida. Olha ali, meu Deus, o que está acontecendo ali? Olha lá, pegou ali. Tem videira viva, tem videira viva. Tira essa figueira seca daí, tira essa raposinha daí, crente. Tira essa raposa daí do meio da sua vinha. Vai que o vinhateiro está mexendo. Vai que o vinhateiro está te dando força. O vinhateiro é o Espírito Santo. Vai. Ele está mexendo na vinha de alguém. Ele vai. Júlia, tu vai pregar diferente. Tu vai adorar diferente. Tu vai entrar na marcha diferente. Tu vai profetizar diferente. Pega Jesus. Pega Jesus. Pega ali. Pega ali, Jesus. Pega ali, Jesus. Pega ali, Jesus. Olha o que Ele está fazendo. Olha o que Ele está fazendo. Olha o que Ele está fazendo. Está liberando vida aonde não existia. Está mexendo na terra. Está mexendo nas tuas raízes. Está te alinhando para um propósito. Está te alinhando para uma visão. É muito lindo o que Deus está fazendo essa noite. É muito lindo o que Ele está fazendo essa noite. Te que manda cantoreva, tereminarácia, choriminahai, calabachuribihai. Dá para você pegar aí no ombro de alguém, orar por alguém. Ore por alguém agora, vai. Declara a vida. Declara um tempo novo. Declara. Olha aí. Olha o que está acontecendo, Jesus. Olha aí o vinhateiro tratando com a terra. Olha o vinhateiro pegando, tratando. Tomando que nitarasai. Derepachu contu que tato como putaia. Rebadacando, erebachuri midaraca. Frebi, contu, tu tenibiti canto topata. Passa, tete. Staconte a plabi. Shebobi, rebori. Rebini canto, canto tomando que ata. Olha aí, recebe essa presença. Essa presença está invadindo a casa. Essa presença está tomando toda a casa. Essa presença está agora renovando. Recebe vida nas vinhas. Vida na vinha. Vida, você vai produzir. Eita. Passa nessa vinha, Jesus.